Olá, paz do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, mais um dia, mais um momento da nossa leitura bíblica. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça e entendimento. Em nome de Jesus, amém. 2 Reis, capítulo de número 13. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e deu-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de debaixo das mãos dos sírios. E os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Porém, andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Porque não deixou a Jeoacás mais povo, senão 50 cavaleiros e 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora, o mais dos sucessos de Jeoacás e tudo quanto fez mais, e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos seus pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, o mais do sucesso de Jeoás, e tudo quanto fez mais, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. E Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da sua cabeça, doente e morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abra a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, entrando eles a um homem, eis que viram um bando, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e o tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Azael, rei da Síria, oprimiu a todo Israel, todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tomou para eles por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda na sua presença. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado nas mãos de Jeoacás, seu pai. Na guerra, 3 vezes Joás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Capítulo de número 14 de 2 Reis.
No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos em Jerusalém. Reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoadá, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai, Davi, porém conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Este feriu a 10.000 edomitas no vale do Sal, e tomou Selá na guerra, e chamou seu nome Joqutel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Joacás, rei de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos cara a cara. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou o cedro que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher ao meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade feriste os edomitas, e teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em casa. E por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, viram-se cara a cara em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel e fugiu cada um para sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, e tomou todo o ouro e prata e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos sucessos de Joás, o que fez e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Joás com seus pais e foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos sucessos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém. Fugiu para Laquis, porém enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. E o trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era de 17 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e o restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos seus pecados Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livrou por mão de Jeroboão, filho de Joás. Ora, o mais do sucesso de Jeroboão, tudo quanto fez o seu poder, como pelejou e como conquistou Damasco, e Amate,
pertencente a Judá, sendo rei em Israel. Porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os filhos de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Deus abençoe.